Vamos analisar aqui então como foi desenvolvido a tela onde o usuário insere uma nova cotação, tá? Bom, então aqui na grid de dados foi definido aí o componente customizado grid de dados e as suas respectivas colunas, tá? Segue aí o padrão do projeto. Aqui na tela de inclusão e alteração temos um tab view, padrão utilizado aí nas telas mestre e detalhe, tá? Em dados principais nós temos os dados da cotação, tá? São os dados armazenados lá, no caso, na tabela compra cotação, ok? E logo depois nós temos uma lista dos fornecedores, tá? No caso, essa lista de fornecedor, ela é cadastrada aqui na tabela compra fornecedor cotação, ok? Então aqui nós temos um data table, nesse data table serão listados os fornecedores, tá? Os fornecedores que serão utilizados para realizar a cotação. Então aqui temos um botão nesse data table, no cabeçalho desse data table para inserir fornecedores, tá? Ele vai abrir lá o dialog compra fornecedor cotação. Temos uma outra tab onde serão relacionados, serão listados os itens aqui no data table de itens. E esses itens eles serão listados, serão armazenados lá na tabela compra cotação detalhe, ok? Então aqui serão visualizados o nome do produto e a quantidade que foi solicitada para cotação, tá? Temos aqui um botão para incluir os itens que serão cotados e esse botão vai abrir, além de chamar aqui o método incluir item lá do compra cotação controller, vai abrir aqui o dialog compra cotação detalhe, ok? Esses dialogs foram definidos aqui lá no template, outras telas. No caso, outras telas é a inclusão do fornecedor, tá? Então temos aqui um autocomplete para o usuário selecionar o fornecedor. Logo depois ele vai chamar aqui o método para salvar o fornecedor e esse fornecedor vai ser adicionado à lista de compra fornecedor cotação lá do objeto, que no caso é o compra cotação, ok? Temos aqui na outras telas 2 o dialog compra cotação detalhe, tá? Então aqui nesse dialog o usuário vai selecionar o produto, ok? O produto que será cotado, tá? No caso aqui temos as colunas que serão mostradas para o usuário. Uma cotação, tá? Ela pode ser realizada utilizando itens de uma ou várias requisições, tá? Então, nesse componente autocomplete serão listados os itens que ainda não foram cotados, de todas as requisições realizadas pelo sistema, tá? Então ele vai listar somente os itens que não foram cotados. E esse procedimento é buscado aqui através do método getListaItensRequisição, tá? Lá do compra cotação controller. Então vamos analisar aqui esse método. Aqui está. Temos o getListaItensRequisição, tá? O que será feito aqui? Será feita uma busca no banco de dados, tá? Utilizando lá o método getBeans, lá do DAO genérico, e passando aí como parâmetro, na verdade nós nem estamos usando aqui essa string, que é passada como parâmetro desse método. Vamos fazer um filtro para item cotado como N, tá? Então, se nós analisarmos aqui no compra requisição detalhe, nós temos aqui esse atributo item cotado. Então, enquanto a quantidade cotada for menor que a quantidade, esse item vai ser definido como não cotado, tá? Quando as quantidades forem iguais, esse item, no caso aqui, esse atributo item cotado será definido para sim, então esse item não será mais buscado, não será mais
não estará mais dentro dessa lista, né, dentro desse filtro que será realizado aqui. Então, nesse autocomplete, só serão buscados os produtos que ainda não foram cotados, ok? E no caso, serão buscados todos os produtos de qualquer requisição, tá? Independente da requisição, esses produtos podem ser cotados, né? Podem ser cotados em uma única cotação, tá? Uma cotação ela pode ter itens de várias requisições, ok? Bom, dentro aqui desse autocomplete nós temos um evento Ajax que vai atualizar, no caso, atualizar aqui esse panel compra cotação detalhe, ele vai chamar esse método aqui, ó, onSeleciona produto, tá? E aqui no caso ele vai buscar o compra requisição detalhe para definir a quantidade do compra cotação detalhe, tá? De acordo com a quantidade da requisição, ok? E no caso aqui vai atualizar então automaticamente esse campo, né? Já que esse campo decimal ele está vinculado aí à quantidade do compra cotação detalhe, ok? E aqui nós temos o botão que vai salvar o item, né? Que vai chamar o método para salvar o item dessa cotação, tá? É realizada aqui algumas verificações. No caso aqui verifica se a quantidade cotada ela é menor que a quantidade, tá? Se ocorrer esse procedimento, será emitida aí uma mensagem para o usuário de que a quantidade informada excede a quantidade disponível para cotação, ok? Então aqui, ó, é o procedimento que nós havíamos informado anteriormente. Quando a quantidade cotada ela é igual, né? No caso, a quantidade cotada ela for igual à quantidade aqui do compra requisição detalhe, então o atributo item cotado será definido como S, tá? Então, após realizar esse procedimento, esse atributo não mais irá aparecer na lista para que o usuário selecione esse item para cotação, ok? Bom, então continuando aqui, na verdade aqui nós já analisamos toda essa página, então vamos analisar aqui o controller, tá? Aqui no método salvar, aliás aqui no método alterar, tá? Foi sobrescrito o método alterar lá da classe abstract controller, ok? Aqui no caso ele vai buscar aqui será feito o seguinte, tá? Aqui nós temos esse atributo lista compra cotação detalhe, tá? Esse lista compra cotação detalhe ele é um set de compra cotação detalhe. Vamos pesquisar aqui na página onde esse atributo está sendo utilizado. Olha aqui, nós temos esse atributo no data table dos itens, ok? Então, quando o usuário chamar, né, quando o usuário clicar lá no botão para visualizar os detalhes de uma cotação, o que será feito? Serão buscados a lista de fornecedores, né, que no caso vai ser uma cotação que já está armazenada no banco de dados dessa cotação. Então, nós vamos pegar o fornecedor dessa lista de fornecedores, tá? Pode ser aí qualquer fornecedor. Então, aqui nós estamos fazendo o laço, no caso aqui vai se pegar o último fornecedor dessa lista. Para quê? Para que nós possamos buscar os itens que foram cotados para esse fornecedor, tá? Então, aqui no caso, os itens eles serão iguais para todos os fornecedores dessa cotação, tá? Quando o usuário ele cadastra uma cotação, todos os fornecedores que foram selecionados irão receber, a cotação será realizada para todos os fornecedores e também para todos os produtos que foram selecionados, tá? Então, por exemplo, lá, se você selecionou 2 produtos para cotação e selecionou 2 fornecedores também para cotação, então serão armazenados 2 produtos para o fornecedor 1,
né, no caso, e 2 produtos para o fornecedor 2. Só que esses 2 produtos serão os mesmos produtos, só que com as suas respectivas informações cadastradas no banco de dados. Ok? Então é isso. Então o que está sendo feito aqui? Para que o usuário visualize, né, os itens, né, no caso aqui na página, os itens que foram selecionados para cotação, aqui quando o usuário clicar no botão alterar, tá? Que no caso é o botão alterar aqui da grid de dados, vai ser chamado esse método alterar, tá? E será atualizado essa lista de compra, cotação, detalhe, fazendo uma busca no banco de dados pelos itens, né? Pelo compra, cotação, detalhe DAO, e passando aí como parâmetro o fornecedor cotação, tá? Já que pode ser utilizado qualquer fornecedor como filtro dessa consulta, tá? Ele vai trazer os mesmos produtos, tá? Os mesmos produtos, independente do fornecedor, vai ser trazido nessa consulta, ok? Aqui no método salvar, ele também foi sobrescrito. Nós temos aqui algumas restrições, tá? Então, por exemplo, se a cotação já estiver armazenada no banco de dados, o sistema não vai permitir realizar alterações, tá? Isso independente de controle de acesso ou não, nenhum usuário vai ter a opção de alteração de uma cotação, tá? É verificado aqui também se o usuário selecionou fornecedores para essa cotação, então não é possível armazenar uma cotação sem fornecedores, e também verifica se foram selecionados itens, tá? É necessário que tenha itens para que os mesmos sejam cotados, ok? Se passar por essas restrições, né, se essas restrições tiverem sido atendidas, então continua com o procedimento para armazenar as informações no banco de dados, tá? Então, no caso aqui, nós vamos definir aqui a lista do compra, requisição, cotação, detalhe, tá? Dessa cotação, e também armazenar as informações do compra, fornecedor, cotação, tá? Então vamos definir aqui a lista do compra, cotação, detalhe, tá? Então nós vamos fazer aqui um laço nessa lista de fornecedores, e para cada fornecedor tem aqui um laço na lista de compra, cotação, detalhe, tá? Para inserir os itens que serão cotados em cada fornecedor, ok? Logo depois nós temos aí os métodos padrões, né? Para incluir um fornecedor, para salvar um fornecedor, incluir um item, salvar o item, nós já visualizamos. O método aqui que vai definir aí a quantidade lá da requisição, né? Da cotação automaticamente. Aqui o método getLista fornecedor, getLista itens requisição, que será utilizado aí pelos autocompletes, ok? Bom, então esse é o procedimento aqui para o cadastramento da cotação.